Hello, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar alguns hábitos que nos aproximam de Deus e no final eu vou falar também alguns hábitos que nos afastam dele. Esse foi um dos temas mais votados lá no Instagram. Eu sempre coloco alguns temas para vocês votarem e aí eu venho e gravo um vídeo pro YouTube sobre isso. Então, se você não me acompanha no Instagram, me acompanha lá. E já aproveita, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like se você se interessa por esse assunto. Esse tema de hoje, ele vai ser um pouco mais desafiador para mim, porque eu tive um dia no qual eu acordei muito tranquila, empolgada, animada, fiz o meu ritual, só que no decorrer do dia eu tive vários estresses por conta do trabalho. Então, quando a gente tá estressada, a gente questiona muitas coisas, a gente se pergunta sobre o que estamos fazendo aqui nesse planeta, né? Os motivos por algumas coisas estarem acontecendo. Então, às vezes você tem que resolver coisas do mundo adulto que não são tão agradáveis assim. Tudo isso faz com que incomode um pouquinho ali, né, no campo das emoções. Então, eu confesso que é a quarta vez, ou quinta talvez, que eu estou começando esse vídeo, mas vamos falar bastante aqui sobre esses hábitos, né? Como que a gente pode adquirir novos hábitos e nos afastar de hábitos ruins pra gente, hábitos que não tem nada a ver com o que as leis divinas nos mostram. E para quem não me conhece, eu sou a Júlia Druziani, eu tenho formação em comunicação e em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Então eu trago bastante assunto sobre esses dois temas aqui, dois temas que abrangem muita coisa, né? Mas enfim, sobre essas duas formações aí. E claro, trazendo um pouquinho da minha experiência de vida também. E desde nova, desde bem pequenininha mesmo, eu já comecei a frequentar uma casa de oração, uma casa na qual a gente aprendia muito sobre o espiritismo. E isso fez com que eu tivesse bastante esclarecimentos desde nova, porque realmente quando a gente fala sobre Deus, é um mundo tão misterioso, tão grande. Se a gente pensar em tudo que foi criado, que energia é essa que foi criada, surgem várias questões. Então, essa é a minha visão sobre Deus. É uma energia grandiosa, extremamente evoluída, que criou tudo isso o que a gente vê aqui nesse planeta, vê e vive. Então, bom, é um assunto extremamente longo, eu não vou me prolongar em detalhes, eu vou realmente ser mais pontual trazendo esses hábitos, mas pra mim, é isso que Deus significa. Eu cheguei nessa conclusão dentro de tudo que eu ouvi. Então eu tenho certeza que para você também pode significar isso ou outras coisas. Cada um cria, eu acredito muito que cada um cria um significado mais específico dependendo da religião que você tem, dependendo daquilo que você ouve, das experiências que você tem, daquilo que você acredita, né? Como a gente falou, é algo muito grandioso. Então, cada um vai ter uma percepção diferente. Interessante até esse assunto, coloca aqui embaixo o que significa Deus para você, quem é Deus para você, porque é muito legal a gente compartilhar isso e a gente ter esses diversos significados. Talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo ainda nem tenha chegado numa conclusão, e de ver aqui alguns comentários vai abrir um pouquinho também aí o campo das ideias dessa pessoa. Acho que é legal, todo mundo tá contribuindo no fim das contas. Agora eu vou falar pra vocês 4 hábitos que nos aproximam de Deus. E o primeiro hábito é o mais comum de todos eles, né? É a oração. Então, quando a gente faz a nossa oração, aquela oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, com certeza a gente está se aproximando de Deus. E é interessante que a gente faça essa oração sentindo essa conexão. Você não precisa imaginar que Deus está super longe, numa área extremamente distante, num céu do qual você nem consegue chegar. Tem que imaginar que Deus está dentro do seu coração. Até porque viemos dele, né? Somos criação
de Deus, então ele está dentro de nós. Outra coisa que eu gosto de pensar é que nós somos partículas, pequenininhas partículas de Deus, então é uma forma da gente se aproximar dele, através da oração. E no momento de fazer a oração, prestar atenção nas palavras que você está falando. Depois disso, você pode ter uma conversa sincera com ele, como se você estivesse conversando com uma pessoa muito próxima a você. Então, você conversa, faz o seu pedido, faz os seus agradecimentos, né? Não esquecendo dos agradecimentos. E é muito importante que venha sempre de dentro do seu coração. Segundo hábito, frequentar um local que fale sobre Deus, que fale sobre Jesus e que te traga mais esclarecimentos sobre aquilo que você tem dúvidas. É sempre legal buscar um local, um ambiente que te faça bem, que te traga um pouco mais de paz, sabe? Que aqueça o seu coração, na qual você vai sair dali já com algumas coisinhas mais esclarecidas. Talvez você saia até com mais dúvidas, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente quer entender certos detalhes que acontecem na nossa vida e os motivos e o que a lei de Deus fala sobre isso. Enfim, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer saber. Mas é muito bom frequentar um ambiente assim. Eu já frequentei, né? Eu frequento esse local que eu falei pra vocês desde pequenininha. Mas eu também já frequentei alguns outros lugares nos quais me trouxeram muito esclarecimento, inclusive de outras religiões. Eu gosto muito de ser aberta quanto a isso, sabe? Se a gente for pensar que uma das principais mensagens que Jesus nos deixou foi o amor, né? Termos amor, sermos amorosos, termos compaixão uns com os outros, a gente faz com que a gente saia desse campo de que se eu sou de tal religião, eu só posso seguir. Eu sei que isso vai ser polêmico, mas eu gosto de me manter com a mente aberta para conhecer diversos lugares e para conhecer até mesmo culturas diferentes, por que não? Cada um tem seu jeito de orar, cada um tem um esclarecimento novo para passar, e para mim, quanto mais esclarecida eu estiver, melhor. Então eu prefiro ir por esse caminho, tá? E aí cada um vai pelo caminho que se sentir mais à vontade. A mensagem que eu quis deixar aqui é para que a gente se sinta livre e aberto para conhecer as religiões que a gente quiser, pra gente... Isso, se você quiser conhecer alguma religião, você pode apenas pegar a Bíblia e começar a ler, começar a estudar a Bíblia também. O que importa é ter essa proximidade. Então, frequentar um lugar também te traz uma disciplina, porque você sabe, uma constância, porque você sabe que uma vez por semana você estará lá, né? Então, geralmente tem horários, tem a data da palestra ou enfim, do que vai acontecer, ou do culto, né? E isso faz com que a gente crie essa disciplina também, é muito legal. Terceiro hábito, imaginar a imagem de Jesus. É algo que eu gosto de fazer enquanto eu estou orando, é algo que eu gosto de fazer durante o meu dia, então não precisa ter um motivo específico para você imaginar a imagem dele. Você simplesmente imagina no momento que você sabe que vai te fazer bem. Então, pode estar acontecendo algo bom ou algo que te estressa, como aconteceu hoje durante o meu dia. E quando a gente lembra da imagem dele, a gente consegue trazer um pouquinho mais de conforto, um pouquinho de paz. E quarto hábito, lembrar que sou filha, que somos filhos dele. Isso faz com que a gente se fortaleça, faz a gente ganhar coragem para o nosso dia, para enfrentar aí os nossos desafios. Então lembra que você tem essa força grandiosa dentro de você. Agora os hábitos que nos afastam de Deus. A gente pode citar vários, assim como os que nos aproximam, mas é claro que quando a gente está falando mal da gente mesma, a gente está se afastando de Deus, porque Deus não quer isso pra gente. Deus quer que a gente ame, né, a si próprio e ao próximo. Amar a Deus, a si próprio e ao próximo. Então a gente acaba se afastando, a gente baixa muito a nossa energia quando a gente fala mal
de nós mesmos. Ou quando a gente fala mal de outras pessoas, a gente abaixa a nossa energia. Você pode perceber que a sensação é outra, inclusive sentir ódio, sentir angústias por muito tempo, fazer com que aquilo permaneça dentro da gente por muito tempo, abaixa muito a nossa energia e de fato faz com que a gente se afaste, porque, como eu falei no início do vídeo, a gente começa a se questionar. E se a gente não interromper esses questionamentos e lembrar dos esclarecimentos que a gente tem, a gente acaba entrando num lugar que parece não haver saída, que é a tristeza, a mágoa, muita ansiedade. Outra coisa que acaba nos afastando são os excessos, como por exemplo o excesso no álcool, né? Claro que vai ter pessoas aqui que provavelmente não bebe nada, prefere ser zero álcool, vai ter gente que gosta de beber socialmente, enfim, mas quando a gente bebe demais, a gente abre portas para outras energias entrarem. E é muito importante a gente estar atento a isso. Você já esteve numa festa e pessoas beberam demais e acabou saindo uma discussão feia nesse meio tempo? Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de excesso, ou até mesmo qualquer outro tipo de atitude que a gente venha a ter e que abra espaço para uma energia negativa. Então, respira e busca trazer uma energia mais positiva para o seu dia. Isso vai ajudar bastante em vários aspectos. O que eu trouxe hoje foi muito parte da minha experiência, das coisas que eu vim aprendendo até hoje. E a gente sempre vai ter muito mais para aprender, a gente sempre vai ter muita coisa para aprender, mas só de criar uma rotina ou de começar a cultivar mais esses hábitos diariamente, com certeza você vai se sentir mais próxima a Deus. Coloca na sua agenda, caso você esqueça, caso você ainda não tenha esse hábito. Então, por exemplo, a oração. Coloca ali oração, logo no período da manhã, coloca um alarme para você lembrar. Isso ajuda bastante também. No início, quando eu comecei a meditar, eu colocava ali, meditação tal horas. Eu escrevia na minha agenda, meditação, treino, tudo que eu queria incluir na minha rotina. E hoje já faz parte do meu cotidiano. Então, aos poucos, tudo vai ficando de uma forma mais natural. E se você gostou, curta esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui e comenta aqui embaixo se esse vídeo mexeu com você de alguma forma. Beijos e até o próximo vídeo.